Questão da CESP. As características das agências reguladoras. Qual é o ponto importante? Quando nós falamos em agências reguladoras, na sua cabeça, devemos construir alguns detalhes. Não existe nenhuma determinação constitucional ou legal para o que eu vou dizer, porém todas são criadas dessa forma no cenário atual. As agências reguladoras, elas são consideradas como autarquias que a gente diz que atuam em regime especial. Essas autarquias especiais, elas terão todas as características das autarquias comuns. E quais são essas características? Nós temos que integram a administração pública indireta, porque estão numa linha de autarquias. Lembrando que existe a possibilidade de não ser... Sim, mas todas atualmente são. Elas são criadas por lei, o que quer dizer que possuem personalidade jurídica de direito público. Quer dizer ainda que o regime de pessoal é um regime de pessoal considerados como estatutários. E se nós estivermos diante de uma agência reguladora federal, serão regidos pela Lei 8.112. O tipo de atividade desenvolvida é uma atividade de regulação. Essa atividade de regulação indica uma fiscalização de atividades. Nesse cenário da fiscalização, e essa fiscalização que envolve uma fiscalização de atividades, qual é o cenário que se vislumbra? Nós estamos diante de uma intervenção, sobretudo no domínio econômico. Só que esta intervenção no domínio econômico, ela acontece, uma intervenção no domínio econômico, só que essa intervenção que aqui ocorre, ela acontece para fins de controle. Ela se dá para fins de controle. Esse é o aspecto principal. O objetivo não é a efetiva atuação enquanto agente econômico, mas sim enquanto agente fiscalizador. Então, essa intervenção no domínio econômico, nós vamos falar que é uma intervenção indireta no domínio econômico, tá certo? Ok? Então, vamos nessa. As características das agências reguladoras incluem relações de trabalho reguladas pela CLT. Errado, porque nós vimos que são estatutários. Personalidade jurídica de direito privado. Errado. Personalidade jurídica de direito público. Discricionariedade técnica em relação ao poder normativo. Sim, porque esse poder normativo ele está relacionado ao processo de criação de normas. Esta criação de normas, no caso das agências reguladoras, envolve a criação de normas técnicas. E dentro dessas normas técnicas, o administrador tem liberdade para criá-las. É uma liberdade dentro de um permissivo legal. Inclusive, essas normas técnicas, elas se inserem na linha de regulamentos autorizados, justamente com as resoluções editadas pelas agências reguladoras. Nós temos ainda a linha de livre exoneração de seus dirigentes? Não,
por existir ou por ser uma entidade de natureza técnica, a ideia é que não exista uma livre exoneração desses dirigentes. Portanto, 41, letra C. Alain, como é que manda esses dirigentes embora? De acordo com o estatuto, de acordo com como é determinado especificamente no cenário relativo às características marcantes dessas agências. Tá certo? Tem a ver com a lei de criação. 41C. 42. Acerca das agências reguladoras e da construção de agendas de políticas públicas, julgue o item a seguir. Para que as agências reguladoras atuem de maneira eficiente e efetiva, de modo a atender interesses e direitos dos usuários, é fundamental a sua independência. Gente, certíssimo. Por quê? Porque as agências reguladoras, elas não podem ter, ou pelo menos não deveriam, ter uma linha de grande vinculação, de grande subordinação, por exemplo, àqueles que serão fiscalizados. Então, as agências reguladoras, elas são entidades que são responsáveis pela fiscalização. Então, são entidades de fiscalização. Entidades de fiscalização, para que exerçam suas atividades de forma imparcial, de uma forma adequada, precisam ter independência, porque com essa independência vão conseguir desenvolver bem a atividade fiscalizatória. Então, a questão de número 42, a resposta é a letra C.